Tudo bem? Vamos agora iniciar, então, o nosso painel após almoço, que já é uma dificuldade adicional, mas é uma alegria estar com vocês aqui, participando do 7º Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF do Rio de Janeiro. Isso já virou uma tradição aqui no Rio, uma alegria ter esse público maravilhoso contribuindo para os nossos congressos. E eu já adianto para vocês que nós vamos ter um evento especial no ano que vem, que vai ser o congresso da IFA Latam no Rio de Janeiro. Então, convido todos para participarem dessa novidade, desse evento que nós vamos ter aqui especial, com palestrantes internacionais, especialmente da IFA Latam, já que a BDF é a única representante no Brasil da International Fiscal Association, que é a maior associação de direito tributário do mundo, com muito orgulho. Dito isso, eu gostaria de comentar que é um prazer enorme estar junto aqui desses palestrantes tão queridos e tão ilustres, craques nessa área que a gente vai comentar hoje, não só em tributação, mas nos aspectos ESG de tributação. Nós vamos comentar um pouco mais em detalhe sobre o que isso significa. Nós estamos hoje, eu acho que é a segunda ou terceira vez que nós abordamos isso e tentamos sempre focar nas evoluções que esse tema tem sofrido durante os últimos anos. A gente sabe que isso está atraindo cada vez mais atenção, nós já temos um caderno, inclusive, do Valor Econômico só sobre isso, notícias com muita frequência na imprensa, e principalmente a atenção de todos os agentes econômicos com relação à questão ESG. É um tema que, por incrível que pareça, a sigla é mais recente, mas o tema ESG ele é muito mais antigo do que isso. Ele começou, acreditem ou não, em 1950, quando um autor americano escreveu sobre o capitalismo responsável. O que era isso naquela época? O capitalismo estava se desenvolvendo nos Estados Unidos e eles identificaram que estava desenvolvendo ainda de uma forma muito, digamos, feroz e que era preciso que as empresas tivessem uma visão de maior responsabilidade social sobre o ambiente no qual elas atuavam, sobre a sociedade em si. E ele trouxe essa visão pela primeira vez nessa época, mas infelizmente não foi muito ouvido e foi massacrado na década de 80, quando o ganhador do Prêmio Nobel, Milton Friedman, publicou um artigo no New York Times dizendo que a única responsabilidade das corporações era gerar lucro para os seus acionistas. Esse foi o motto dos anos 80, e realmente, apesar de já ter havido uma certa tentativa através do stakeholder capitalism do Fórum Econômico Mundial na década de 70, o Milton Friedman realmente dominou um pouco essa época, até que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um avanço muito relevante, muito benéfico, eu diria, até para a própria cidade, que foi a Rio 92, e mais tarde tivemos também o Protocolo de Kyoto, em 97. Tudo isso no sentido desse desenvolvimento mais solidário, mais responsável e com uma atenção a um aspecto que é comum a todos nós, que é o meio ambiente. De fato, o grande divisor de águas e o criador desse tema ESG foi o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, quando, em 2004, ele convidou os 50 maiores grupos econômicos financeiros do mundo para colaborar numa tentativa de melhorar o ambiente com essa sigla criada num relatório chamado Who Care Wins, que foi para atenção ao meio ambiente, o E de environmental, aos aspectos sociais, de desenvolvimento social, que é o S de social, e o G de governança, que, em suma, digamos, se a gente puder resumir tudo isso, e esse acrônimo é, na verdade, atuar economicamente da forma que deveria ser correta, de uma forma que não prejudica o consumidor, que promove o bem-estar social. Por isso mesmo, esse tema
agora que nós estamos com atenção especial com relação à mudança climática, com temas sociais e, principalmente, com a governança das empresas e com compliance, que nasceu também com muita força mais recentemente, é que nós temos o ESG no foco das maiores corporações mundiais e também, como muito bem representado pelo meu colega Ricardo Almeida, dos setores públicos. Né, Ricardo? Esse é o tema que nós vamos abordar, e, dito isso, eu gostaria de já passar para a apresentação dos nossos palestrantes, na ordem que eles vão abordar as questões aqui. A primeira vai ser a doutora Daniele Pinho, que é diretora de taxas da Novartis, especialista em Direito Tributário, com pós-graduação em Direito Tributário pela FGV de São Paulo. Ela possui uma ampla experiência envolvendo tributos diretos e indiretos, preço de transferência, reorganizações societárias, fusões e aquisições. E ela vai nos proporcionar a visão de dentro da empresa quanto a esse fenômeno e essa evolução. Ela vai tratar de ESG e governança tributária. O Dr. Adler Favarin Martínez, errei dessa vez, vai falar sobre ESG, relatórios de transparência fiscal também, e ele é sócio e líder de Tax ESG da Pricewaterhouse Brasil, PwC, formado em Direito pelo UFPR, em Ciências Contábeis pela Unisul, tem pós-graduação em Direito do Trabalho e em Direito Tributário. É mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, e ele possui cursos de extensão na Harvard Law School, Leiden, entre outros. Bem-vindo, Adler. Em seguida, nós vamos ter a contribuição da doutora Doris Cunning, que vai falar sobre qualificação do pagamento por serviços ambientais nos tratados internacionais. É interessante porque ela vai trazer uma proposição nova, não existente ainda nos tratados, e ela tem uma visão muito específica e muito positiva quanto a isso. Ela é conselheira da BDF, possui LLM em Direito Tributário Internacional pelo King's College de Londres e é professora e pesquisadora de Direito Tributário. Em seguida, a doutora Bruna Camargo Ferrari vai falar sobre preço de transferência no mercado de carbono. Nós que estamos agora vivendo essa revolução no preço de transferência brasileiro, ela vai tratar dois temas super complexos e que são objeto da tese de doutorado dela, que é preço de transferência e mercado de carbono. Parabéns, Bruna. Ela é diretora da BDF, sócia do Lobo de Riso Advogados, professora da pós-graduação Lato Sensu da FGV Direito de São Paulo e mestre em Direito Tributário pela FGV Direito de São Paulo e doutoranda na USP com essa matéria. Em seguida, o Ricardo Almeida vai fechar com chave de ouro, dando a nossa visão pública, depois de a gente ter a visão privada completa aqui do nosso grupo. Ele vai falar sobre incentivos fiscais locais ao ESG, IPTU verde e ISS-QN neutro, entre outras coisas, porque o Ricardo tem um vasto manancial de contribuições nessa área, ele realmente estuda muito e contribui muito no Rio de Janeiro para o desenvolvimento dessa pauta e dessas alterações. Ele é diretor da BDF, procurador do município do Rio de Janeiro, professor da pós-graduação da UERJ, mestre em Direito Público pela UERJ e assessor jurídico da ABRASF, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Dito isso, agradeço a todos a presença e vamos ouvir os nossos ilustres palestrantes. Muito obrigado. Vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à diretoria da BDF pelo convite. E vamos começar primeiro, trauma do dia, saber se eu vou conseguir, né, manipular aqui a parte eletrônica da apresentação. Como o Carlos falou, eu vou dar a visão um pouquinho mais operacional, o dia a dia macro, do que é essa jornada ESG dentro da companhia, dentro da empresa. Os to-dos, os do's and don'ts, o que a gente faz, quais são os nossos desafios, e eu vou terminar trazendo essa jornada com foco um pouquinho maior na área tributária, né? Então, vamos lá. Se a gente pensar atualmente o que
a empresa, o que a companhia tem que fazer, ela não precisa mais pensar se ela vai gastar um dinheiro para ter um negócio sustentável ou se ela quer ter lucratividade. Quando a gente pensa na implementação das práticas ESG, eu entendo que ela consegue combinar os dois objetivos num só. Ela não precisa mais eleger um ou outro. E por que eu falo isso? Porque, para você conseguir tudo isso, você vai fazer uma mudança, uma jornada interna. Essa jornada ela vai ter um trabalho interno com todas as áreas, uma visão específica do que é a diversidade, do que é... Está muito alto? Mais perto. Desculpa, gente, essa questão de tributária, apresentação, modelo /atriz é sempre um complicômetro aqui, gente. Agora... Continuamos, obrigada. Então, vamos lá. Nessa jornada interna que a empresa tem que trabalhar, ela vai pensar o que ela tem dentro do negócio, o que ela vai implementar de diversidade, o que ela vai fazer para construir, para ser mais inclusiva, o que ela tem que ser ambientalmente, o que ela tem que fazer na produção dela para ser ambientalmente sustentável e, obviamente, sem deixar o processo de lucratividade, o resultado, o que ela faz, a forma que ela faz, a transparência que ela tem que ter para mostrar todo esse resultado positivo para o seu stakeholder, para o seu investidor. Então, não é uma coisa que você faz da noite para o dia. O que a Novartis, especificamente, trabalha nesse sentido? Ela entende, de uma forma geral, que aonde ela pode contribuir mais é no S. E por que no S? Porque é aquilo que tem muito mais conectividade com o propósito, ela tem muito mais relação com o core business dela, ela entende que ela vai conseguir, de fato, fazer uma diferença atacando naquela frente, naquele critério, né, do ESG. Mas, obviamente, não significa que ela não vai trabalhar nas outras frentes. Eu não tenho como. Para você ter uma prática correta e seguir os critérios do ESG, você tem que atacar todas as frentes, não dá para simplesmente olhar uma só. Quando a gente fala no S, o que pensa uma farmacêutica? Em acesso, em terapias inovadoras, em saúde, em como eu vou distribuir de uma melhor forma o meu medicamento para aquela sociedade, como que eu vou atingir o meu público final. O meu público final é o paciente, o meu consumidor final é quem vai, de fato, usar o meu medicamento. Então, o que eu vou fazer, como eu vou internalizar tudo isso para que esse acesso chegue? Qual que é o meu intuito de dar ou prover ou tentar promover uma sociedade mais igualitária, um acesso maior à saúde? Milagre a gente ainda não faz. Ontem falaram de bola de cristal, também não trabalhamos com bola de cristal, não depende só da gente, mas o que nós, como uma indústria farmacêutica de grande porte, podemos fazer. Então, esse é o S que a gente ataca. Quando eu penso em meio ambiente, ele está 100% relacionado à nossa operação como um todo. Eu tenho que pensar na minha produção, eu tenho que pensar em como eu posso proteger o meio ambiente ou dar continuidade nessa proteção. Qual é a energia renovável que eu posso utilizar, como que eu posso utilizar? Posso fazer uma logística reversa? O que eu posso fazer dentro da minha cadeia, no meu processo de supply, para melhorar esse processo, para ele ser economicamente viável e ambientalmente sustentável? Quando eu penso em governança, vou defender meu peixe aqui. Eu acho que a minha empresa ela tem uma questão extremamente rígida de governança corporativa. Então, o mindset da companhia hoje já é, a gente já ataca isso, já é um processo interno, já tá dentro do nosso ambiente, ser politicamente correto internamente e para fora. Mas nem por isso a gente vai deixar de olhar essas atividades. Isso a gente já faz, já tem uma administração de risco, eu já tenho uma preocupação em divulgar relatórios financeiros, em atacar a diversidade, em ter canais de ouvidoria internas, ouvir os funcionários, trabalhar na diversidade, na inclusão. Isso já é o nosso dia a dia. E o que a gente tenta fazer é cada vez mais implementar essas políticas internas de governança. Hoje, o foco dessa governança está muito mais relacionada à parte corporativa, a esses relatórios, e a gente vai chegar um pouquinho mais no detalhe na questão tributária dessa governança também.
Dentro da Novartis, já não existe mais a premissa de que, poxa, seria tão legal se a gente fosse ESG, se a gente realizasse as práticas e atendesse todos os critérios. Já não é mais um nice to have. É uma obrigação, é um must. É o que a gente acredita que tem que ser feito, é o correto a se fazer. Não tem uma discussão de se deveríamos ou não seguir essa prática. É o jeito de ser, não tem mais. É uma obrigação interna porque acreditamos nessa forma de trabalhar. Então, o consenso da companhia para que você consiga implementar as práticas ESG, ela não pode nascer de um pequeno núcleo, ela tem que nascer da companhia como um todo. A gente brinca muito, tem que vir de cima para baixo. Não adianta só um grupinho pequeno entender que isso está valendo a pena. Ela tem que ser o propósito da companhia, ela tem que ser o dia a dia inserido para cada área de trabalho. Não é só o tax, não é só a área de finanças, não é supply, não é a área de regulatório. É um combinado de entendimentos dentro da companhia com a mesma visão. Então, ela acredita que fazendo isso, ela vai conseguir dar mais acesso, que é o que a gente falou aqui no slide anterior, que é o que ela está buscando para a parte da saúde. Ela consegue ampliar o atendimento dos pacientes de alguma forma, e para cada país a gente vai ter um conhecimento e uma informação diferente. Ela entende também que com essas práticas, ela vai gerar um preço diferente das ações. Ela vai ter um retorno dessa utilização e dessas práticas, vamos dizer, corretas dentro do mercado. Já existem relatórios que demonstram esse processo inteiro. Ela sabe que ela vai ter um retorno. Ela vai se mostrar uma empresa muito mais confiável para o mercado e para o seu investidor. E fazendo tudo isso, conhecendo todo o seu processo, no final das contas, ela vai ter uma mitigação de risco. Ela vai entender quais são os gaps de cada processo, aonde ela precisa melhorar, de que forma que ela pode melhorar, se ela precisa de um consultor externo, se ela precisa trabalhar um business case interno. Então, tudo isso dá essa visibilidade. A farmacêutica, hoje em dia, ela já tem um padrão ético muito alto, né? Ela já tem os olhos em cima das farmacêuticas. Eu ouço muito, vocês só querem saber de lucratividade. Então, a gente tem uma preocupação de mostrar que não é só isso. Todo mundo quer ter lucratividade. Para eu continuar um business ou para eu retornar com isso para a sociedade, eu preciso ter lucro. As coisas não param em pé se eu simplesmente doar. Então, eu preciso trabalhar dos dois jeitos. Mas eu preciso mostrar também para o meu consumidor que eu não sou só lucratividade. Eu quero dar o retorno, eu quero atingir o mercado da melhor forma possível, eu quero atender a necessidade do meu paciente. Eu acho que tudo isso, com as práticas muito bem implementadas, é o que a gente vai alcançar. Quando a gente pensa no foco global da Novartis para fins dos critérios de ESG, como eu comentei aqui, a gente tem essa premissa de buscar aumentar esse acesso, de dar à população carente, seja ele de qual país, fortalecer os sistemas de saúde, trazer práticas inovadoras para dar esse atendimento. De que forma que a companhia pode trabalhar nesse acesso? Como é que ela vai atingir isso? De que forma que ela vai trabalhar nesses critérios para atingir? O posicionamento da Novartis, o que ela quer é se mostrar cada vez mais uma empresa 100% confiável. E o que a gente faz no Brasil quando a gente recebe esse relatório global? Esse relatório global é feito por todos os relatórios de materialidade de todos os países, uma combinação dessas informações vão para um comitê global para poder definir as metas da companhia. Tá, a meta global ela é maravilhosa, mas não necessariamente ela é 100% aplicável ao país. Então, o que a gente tem que fazer? A gente escalona isso, a gente analisa de uma forma micro como que eu vou fazer isso aqui no Brasil. E é isso que a gente olha. Então, se eu tenho uma questão de acesso à terapia inovadora, como é que eu posso fazer isso no Brasil? Aí eu olho para o Brasil e verifico que eu tenho questões de doenças negligenciadas. Então, socialmente, eu vou atacá-las junto com o governo, trabalho aqui com benefícios tributários de uma forma correta, de uma forma a mostrar o retorno para a sociedade. Para a parte de ambiental, eu já comentei, a gente faz as questões de sustentabilidade, a gente busca a preservação do meio ambiente. Para a prática de governança também, a questão de compliance tributário, a gente foca em pagamentos, em obrigações fiscais,
está tudo de acordo com a legislação. Agora você pensa, o que o protagonista, como é que você, profissional de tax, trabalha com ESG dentro da sua área, como é que você se mostra, como é que você faz o protagonismo da área tributária dentro da política e dos critérios de ESG? O que você pode fazer? Hoje a Novartis ela não enxerga a área tributária ainda como esse parceiro. Ela entende que ela está fazendo tudo bonitinho, ela não precisa provar nada para ninguém, ela tem aí declarações, ela faz as entregas das obrigações, mas ela não contempla isso no relatório de sustentabilidade. Então, eu, como profissional de tax, qual é o meu papel interno? Eu sou membro do Comitê Lacan, a gente ainda está aí mais embrionário do que o time global, o time europeu, que é quem lidera essa iniciativa. Então, acho que o papel do profissional de tax nessa jornada é demonstrar para esse, no meu caso, o meu time global, quão importantes são os valores e as práticas de compliance tributário, quão importante é você mostrar o retorno daquele benefício tributário versus o desenvolvimento social. Se o meu foco é o desenvolvimento social, como é que eu mostro que aquele benefício trouxe um retorno para o meu paciente? Eu dei aquele acesso. Então, acho que é isso que a gente está buscando, eu acho que é esse o papel que a gente está seguindo, e esse protagonismo da área tributária não deixa de ser mais um passo dessa jornada, e é um passo importante, para mostrar o quão importante, pelo menos para o Brasil, e aí eu estou falando como uma profissional do tributário no Brasil, onde você tem uma delicadeza, uma nuance muito grande na área tributária, uma preocupação de um não compliance ou de um não pagamento, ou de você utilizar um benefício fiscal de uma forma incorreta. Então, devolver isso para o meu global e mostrar quão importante e quão rica seria essa informação dentro de um relatório de sustentabilidade e quão importante seria demonstrar isso globalmente. Eu acho que eu nem pulei o slide, mas é isso que eu estou trazendo aqui. É isso que eu acho como profissional de tax, é a importância dessa demonstração desse protagonismo e quão ricas são as informações tributárias dentro de um relatório de sustentabilidade. Mostrar o benefício, o retorno para a sociedade, a forma correta que você opera, sem destruir valores, sem deixar de ser ético e, em nenhum momento, demonstrar que utilizar benefícios e pagar tributos não traz um retorno para a companhia, seja ele tributariamente, financeiramente e socialmente. E aí, nessa jornada de você demonstrar o impacto de tax para o time global e o que o relatório de transparência pode beneficiar, eu já senti que o meu time global está aberto para isso. Eles entendem que qualquer informação rica, aberta e transparente que traz uma relação positiva com os investidores, eles estão abertos, independentemente se for obrigatório ou não. A visão dos relatórios de sustentabilidade é o que eu posso demonstrar para o meu investidor, para o meu stakeholder, que vai me agregar e que vai mostrar que eu sou uma empresa confiável. Eu acho que, gente, pagar tributo, trabalhar no Brasil, mostrar tudo que a gente faz corretamente, já é meio caminho andado. Mas eu acho que a gente ainda tem uma jornada. E aí o meu próximo palestrante vai me ajudar nessa jornada, porque a Novartis ainda está engatinhando nesse processo, nesse convencimento interno. Então, eu acho que vozes de quem trabalha com outras empresas e que está nesse dia a dia mostrando a obrigação ou a riqueza que um relatório de transparência fiscal pode trazer, eu acho que vai ajudar a dar continuidade aqui no nosso painel. Eu já chamo o nosso próximo palestrante. Obrigada, gente. Pode ir. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aqui, falando de um tema tão interessante, tão empolgante. Tá bom, vou deixar aqui um pouquinho mais. Bom, primeiramente agradeço o convite da BDF, né, agradeço ao doutor Adolfo pelo convite, mas também pelas discussões que a gente tem tido nesse tema, que tem já pelo segundo ano
a gente tem tratado sobre esse tema de ESG e tributos, né, na temática ESG. E vocês vão ver aqui que é um tema ainda novo, ainda incipiente, mas que a gente percebe, né, que o mundo como um todo está falando cada vez mais sobre como tributos podem endereçar a agenda ESG. A Dani já comentou um pouquinho aqui sobre o papel, né, dos tributos na área, na agenda ESG. Mas eu queria reforçar aqui, quando a gente pensa, né, nas 3 letrinhas ESG, algumas vezes a gente pensa a área tributária apenas no G, na parte de governança. Mas muito rápido aqui, né? Quando a gente pensa em ESG, a área tributária ela permeia as 3 letrinhas. Quando a gente pensa na área social, a gente percebe que tributos, especialmente através de leis incentivadas, né, podem auxiliar no endereçamento da agenda ESG, através de incentivos fiscais, por exemplo, que enderecem a temática social, que enderecem a temática ambiental. A gente tem, no Brasil, hoje, um arcabouço legislativo que traz, né, incentivos dessa área. Na parte ambiental, né, e o doutor Ricardo, a doutora Bruna vão comentar um pouquinho melhor disso também, sobre o papel dos incentivos verdes, né, no auxílio das empresas e da comunidade de maneira geral em acelerar, né, a descarbonização, ou seja, incentivos verdes podem sim auxiliar as empresas, por exemplo, a endereçarem seus compromissos, né, de carbono zero, que a gente chama de net zero, né, os seus compromissos, que a gente vê cada vez mais empresas tendo esses compromissos. E quando a gente pensa em G, na parte de governança, aí a gente vem no tópico, né, desta palestra, que é com relação à temática de transparência fiscal. A transparência fiscal, né, ela é uma jornada. O que a gente percebe que cada vez mais a sociedade como um todo está exigindo transparência, né? Estava conversando com os colegas aqui no almoço, talvez há 30, 40 anos atrás, quando a gente consumia um doce, um alimento, a gente não sabia o que tinha dentro, né, daquele bombom, dentro daquele chocolate. Hoje em dia a gente já sabe, a gente olha, a gente lê, né? Quando a gente pensa em tributos, o que a gente percebe? Né? Essa onda vindo cada vez mais forte para o Brasil também, né? Que a sociedade, os stakeholders de maneira geral, eles têm exigido mais transparência das empresas com relação aos seus tributos. A partir do momento que tributos, né, e o pagamento de tributos tem um papel muito relevante no retorno, né, de uma empresa à sociedade, os consumidores, os stakeholders querem saber o que as empresas estão fazendo com os seus tributos, como é que elas estão pagando, quanto que elas estão recolhendo, para onde que elas estão recolhendo, quais incentivos essas empresas estão gozando, o que elas estão fazendo com esses incentivos fiscais, como que ela está destinando os seus tributos. O que a gente percebe é que, nesse aspecto, a área tributária pode ter um protagonismo muito relevante no endereçamento da agenda ESG. A gente fez uma pesquisa recente com empresas em que a gente perguntou, né, para as empresas com relação ao risco de imagem. Muito interessante notar que 94% dos participantes dessa pesquisa levam em conta a exposição de imagem e risco reputacional ao fazerem, por exemplo, reestruturações societárias ou algum planejamento tributário. Ou seja, o tema de dano de imagem, ética tributária, está cada vez mais importante, né, e na agenda de um profissional tributário. Seja ele advogado, seja ele consultor, seja ele um executivo de uma empresa. Ao mesmo tempo, 54% dos respondentes, né, ou dos stakeholders, né, eles estão exigindo mais transparência nas práticas tributárias. Aqui a gente traz, né, a gente não vai entrar em detalhe de item a item aqui, mas é mais para dar uma visão geral para vocês sobre como a temática de transparência fiscal ela vem amadurecendo ao longo dos últimos anos, e o que a gente percebe é que cada vez mais esse tema começa a ser relevante para as empresas, para os executivos, né, de empresas,
tentando endereçar a temática de transparência. O que a gente percebe, né, olhando essa linha? A gente sabe, né, a gente vê lá em 2015 a OCDE, né, através da iniciativa do BEPS, introduzindo normas referentes à tributação internacional. A gente vê lá em 2016, isso é muito interessante, em 2016, no Reino Unido, as empresas passam a ter uma exigência de divulgar, de dar transparência à sua estratégia tributária. Ao mesmo tempo, o GRI, né, o GRI, o Global Reporting Initiative, que talvez seja o principal framework de divulgação, né, de informações não financeiras, ele traz o GRI 207, que é um GRI específico da área tributária, e aqui abrindo parênteses, que a gente percebe que ainda pouquíssimas empresas se deram conta desse GRI 207, em que eles trazem, né, e eu vou tratar um pouco melhor disso na sequência, sobre as recomendações para que as empresas publiquem as suas informações tributárias. Ao mesmo tempo, a gente vê também a União Europeia implementando o seu relatório de país a país, a partir de 2025, né, onde as empresas vão ter que divulgar, né, o quanto que ela recolhe de tributos país a país. Interessante notar, a Daniele falou sobre a temática de jornada, né, e de fato, transparência fiscal é uma jornada, né, de transparência fiscal. Quando a gente conversa com empresas e muitas vezes, ou muitas delas, né, não possuem, por exemplo, uma estratégia tributária formalizada, uma política fiscal formalizada, não tem no seu dia a dia, né, uma matriz de riscos tributários. E o GRI 207 ele vem endereçar essa temática. Então, a grande maioria, né, próximo de 95% das empresas que publicam relatórios de sustentabilidade no Brasil, hoje em dia, utilizam o GRI. E existe esse GRI 207 que ele traz informações para a publicação relativa a tributos. Então, muito interessante notar, o 207.1, por exemplo, ele traz a necessidade da empresa publicar a sua abordagem tributária, a sua estratégia tributária. Que muitas vezes, aqui entre nós, a estratégia tributária está na cabeça do gestor tributário, está no head de tax. Se sai o head de tax, muda totalmente a estratégia tributária de uma empresa. Será que faz sentido, hoje em dia, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de ESG, né, que isso altere, né, ou cada vez seja alterado com base no gestor tributário? Nos parece que não. Hoje, né, as melhores práticas indicam que a estratégia tributária de uma empresa deve estar formalizada e deve estar alinhada com a estratégia geral de uma empresa. Será que a área tributária está alinhada com a estratégia ESG? E aqui o GRI 207 pede para que as empresas publiquem sua estratégia. Ou seja, a empresa vai lá, através de um documento, através de dentro de um relatório de sustentabilidade ou até dentro de um relatório de transparência fiscal, e vai falar qual é a sua estratégia tributária. Vejam só que eu diria, uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de relação entre o contribuinte, a empresa e o fisco, que no Brasil, muitas vezes, né, ou historicamente, a gente tem uma relação de desconfiança, né, com o fisco. Ao mesmo tempo, o 207.2 trata sobre governança tributária. Qual a estrutura que a empresa tem em termos de matriz de risco, de quais riscos ela pode correr e como ela endereça, do ponto de vista fiscal, os riscos que existem. Ela vai pedir um parecer legal, ela vai pedir 2, ela vai ter auxílio de advogados, ela vai ter auxílio de consultores, da auditoria. Como que é o relacionamento dessa empresa com o fisco? Como que ela trata com as autoridades fiscais? Política fiscal, como que ela endereça a temática de política fiscal?
O 207.4 traz, o que eu comentei antes, que cada vez mais, né, vem ou se torna, né, uma exigência nos países, especialmente na União Europeia, relativo ao relato país a país. Ou seja, as empresas tendo que divulgar o quanto que elas estão pagando de tributos nas jurisdições em que elas possuem atividades. E aqui, né, como a gente comentou, que a jornada de transparência fiscal, ela começa nessa reflexão, né, de qual estratégia tributária a empresa tem, como que ela se relaciona com o fisco, como que ela está estruturada, como que a diretoria de tributos, ou a quem a diretoria de tributos reporta, se ela reporta para o CFO, se ela reporta para o conselho, para o comitê de auditoria, ou para o conselho de administração. E aí, o que a gente percebe é que cada vez mais um documento chamado Relatório de Transparência Fiscal ganha força e ganha relevância, onde as empresas elas têm a oportunidade de construir uma narrativa e demonstrar, né, para o seu público, para os seus stakeholders, o que ela faz com os tributos. E aí o que a gente trouxe aqui, né, os principais temas que a gente vê nos relatórios de transparência fiscal. Geralmente, um relatório de transparência fiscal, ou Tax Transparency Report, em inglês, eles iniciam, né, com uma mensagem da liderança, uma mensagem, como a Daniele comentou aqui, tone of the top, né, da alta liderança de um VP de finanças, de um CFO ou de um Head Tax, falando como eles tratam a área tributária. Dando publicidade, né, à sua estratégia tributária, qual é a sua política corporativa referente a tributos. Qual é a sua política tributária? Se ela tem isso formalizado. Né? O que ela faz com os incentivos fiscais? Essa é uma discussão muito importante no Brasil. O Brasil, a gente sabe, tem diversos incentivos. Incentivos de ICMS, incentivos municipais, federais. E, cada vez mais, os stakeholders exigindo das empresas, né? O que as empresas estão fazendo com esses incentivos. E aí é uma oportunidade das empresas mostrarem, né, a relevância desses incentivos, por exemplo, para o endereçamento da agenda ESG, que através daquele incentivo, um exemplo aqui, né, de licença maternidade estendida, a empresa está endereçando um problema social que é a equidade de gênero, ou algum outro incentivo que a gente possa trazer aqui. Discussões muito relevantes também com relação à alíquota efetiva. Será que a alíquota efetiva daquela empresa faz sentido em comparação com seus concorrentes? E o que a gente vê cada vez mais também, quando a gente conversa com analistas, com investidores lá fora, né? A alíquota efetiva é importante, porque quando comparado a uma outra empresa, aquela empresa tem uma alíquota efetiva mais baixa. A empresa tem que estar preparada para discutir isso, né? Tem que ter algum motivo, alguma razão. E, ao mesmo tempo, a gente percebe também, nesses relatórios de transparência fiscal, as empresas divulgando o quanto que elas estão pagando de tributos por natureza. Quanto que ela está pagando de imposto de renda, quanto que ela está pagando de ICMS, ISS e local, jurisdição a jurisdição. Oi? Está faltando um minuto aqui, doutor. Ou seja, é importante comentar aqui que o relatório de transparência fiscal, apesar de ser voluntário, ainda voluntário, eu diria, né, que a tendência, o que a gente percebe, é que cada vez mais o relatório de transparência fiscal vai ser algo inerente à área tributária. A gente tem exemplos muito interessantes do Brasil. E eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, da Vale, uma empresa pública que a gente pode comentar, que tem seu relatório de transparência fiscal, e até numa pesquisa global que a gente vai lançar muito em breve, ela está está melhor posicionada no Brasil e uma das melhores no mundo, ou seja, um benchmark que a gente tem aqui no Brasil, em que ela traz, por exemplo, a abertura de tributos recolhidos, o quanto de incentivos fiscais que ela possui. Isso aqui eu trago mais para vocês verem, né, como é um relatório de transparência fiscal. Trouxe aqui também de uma outra empresa pública, que é da Via, que recentemente lançou seu relatório de transparência fiscal, em que ela traz o quanto que ela está recolhendo jurisdição a jurisdição. Então, o relatório de transferência fiscal é um documento ainda no Brasil
muito novo, muito incipiente, mas que a gente percebe que cada vez mais vai se tornar relevante e, para nós, profissionais da área tributária, pode ser uma oportunidade de trazer protagonismo à área tributária e protagonismo para nós, profissionais da área tributária, na agenda ESG. Aqui é a metade da altura. Boa tarde. Tá ok? Boa tarde. Queria começar agradecendo a BDF por mais essa oportunidade. Faço esse agradecimento na pessoa da Daniele Brigagão, os presidentes Gustavo Brigagão e Heleno Torres, e o presidente da IFA Latam, Marcos Catão. É um prazer sempre estar aqui num ambiente tão aberto, tão acolhedor, onde eu publiquei um artigo sobre o tema da minha palestra e agora tenho a oportunidade de conversar com vocês justamente sobre esse tema. Cumprimento aqui os meus colegas, na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Carlos Adolfo, e agradeço a todos que estão nos assistindo. O agradecimento é especial hoje, que minha família está aqui, minha tia, minha mãe, meu irmão, e também reconheço a presença da querida Mariene Coutinho, com quem aprendi tanto. Se falar o que eu aprendi, né, acaba o tempo. Então, passando aqui para o início, meu interesse no direito ambiental começou quando eu trabalhei no Conselho Nacional de Justiça, na equipe do nosso ministro homenageado, o ministro Fux. Ele criou o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário para ser um espaço de diálogo institucional para aprimoramento da tutela do meio ambiente. Nesse período de 2 anos, eu pude acompanhar inúmeras pessoas tão dedicadas à causa ambiental e iniciativas que, infelizmente, muitas vezes não são divulgadas. E aí a gente pensa como trazer isso para a área do nosso coração, que é o direito tributário. E o professor Fernando Scaff, ele mostra, em síntese, não tributar, né? Mas aí fica muito fácil e muito divertido. Então, a baixa carga fiscal é a forma pela qual o direito tributário contribui para o meio ambiente e ajuda a ampliar a proteção ambiental e ajudar a concretizar, né, o preceito constitucional de proteção ambiental. E um tema muito interessante, pouco estudado, é o pagamento por serviços ambientais, objeto dessa palestra. Então, já tiveram diversas iniciativas nesse sentido, no âmbito municipal, estadual e também federal. A gente vê exemplos, Jaguariúna, São Paulo e alguns federais também. Porém, o pagamento por serviços ambientais ficou conhecido com a Lei 14.119 de 2021, que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Mostra o crescimento da pauta verde e da educação, e na parte tributária, ela isenta os pagamentos do imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. E aí ficam as dúvidas quanto ao resto, quanto a isso quem viver verá, Como fica o IOF, o ISS, o ICMS, Então, essas questões ainda vão ser avaliadas caso a caso. Para quem gosta de uma definição, eu acho que quem é do direito se sente à vontade, de colocar as coisas numa caixinha. O que não falta nas leis ambientais é definição. Você vê o artigo, tem lá 20 incisos de definição. Chegou no 20, tem que voltar para o primeiro, para lembrar do que leu. Então, eu trouxe aqui, não tem por que ler, algumas definições que são interessantes para o pagamento dos serviços ambientais. Definição de serviços ambientais, quem é o pagador, o que é o pagamento, quem é o provedor, tudo assim, em palavras meio parecidas na hora de falar, para confundir bastante. E as definições estão todas aí na Lei 14.119, sendo que eventual legislação estadual ou municipal pode ter a sua própria definição aplicada àquele caso concreto. E como é que os pagamentos são feitos? De novo, de acordo com a Lei 14.119. Inúmeras formas. E aqui já incomoda quem gosta das caixinhas, Porque o nome é Pagamento por Serviços Ambientais. E a gente tem
todas as formas possíveis. Tem um inciso que fala, pode ser um pagamento direto, monetário ou não monetário. Então, será que a gente pode pagar com criptoativos e aproveitar a aula que o Felipe Renaud deu ontem? Essa é prestação de melhorias sociais e comunidades rurais e urbanas. Então, se a Dani e a Novartis tiverem uma iniciativa, como é que isso vai ser feito? Títulos verdes, green bonds, né? Mercado financeiro, como é que vai ficar? Comodato, cota de reserva ambiental, compensação. Então, a gente vê que aqui, dentro do grande nome pagamento por serviços ambientais, a gente tem, num rol exemplificativo, todos esses. E aí já volta, mas ela é isenta, né? O IRPJ, CS, o PIS e COFINS, o resto a gente não sabe, né? E tem que analisar caso a caso. É importante mostrar que há um interesse também em profissionalizar o pagamento por serviços ambientais. E eles, inclusive, já têm o seu CANAI próprio para incentivar o empreendedorismo na área. E agora vamos fazer a conexão desse pagamento por serviços internacionais com os tratados brasileiros. Né? Então, a gente já viu na legislação interna como tem inúmeras definições e vamos relembrar um pouquinho como é que é a política fiscal internacional do Brasil. Ontem o Edgar também coordenou um painel sobre esse assunto e a gente debateu muito a questão, até quando eu fui publicar o artigo, no grupo da BDF, com grandes amigos, o Edgar, o Ricardo, o Rolim, a gente discutiu bastante a questão da política de serviços ambientais, a Lana também, lá em Brasília. Enfim, então a gente sabe que as autoridades fiscais brasileiras não são muito simpáticas com o artigo 7º. O artigo 7º é um artigo que fala que a tributação vai ser na residência, ou seja, se o Brasil está importando um serviço ambiental, seria o lucro da empresa estrangeira tributada no exterior. Então, o Brasil não curte muito isso, a gente gosta da retenção na fonte. Então, as autoridades fiscais, elas vão sempre priorizar uma classificação como um serviço técnico. Ela garante de 40% a 50% da tributação, né? E na parte internacional, a retenção do imposto de renda. Então, essa questão, como que esses nomes todos vão ser enquadrados? Ela vai ler pagamento por serviços ambientais, vamos colocar todo mundo aqui na retenção brasileira. Outro ponto que também foi discutido ontem, né, no painel de internacional do Edgar, a questão da não discriminação. Alguém pode falar que essa isenção local dada na lei ambiental é uma discriminação? É mais um ponto de debate, né? Porque a empresa brasileira não vai pagar o imposto de renda e a estrangeira vai ter uma retenção. E aí vem a grande questão que está no artigo e que trouxemos para debater aqui. Qual é a classificação desses pagamentos nos tratados? Ainda não temos conhecimento de casos concretos. Quem tiver, por favor, informe, mas a preocupação é a nomenclatura dada ao pagamento por serviços ambientais e a diferença na tributação nos casos concretos, porque é isso que interessa ao contribuinte no final, né? Vou fazer essa operação, tem que andar rápido. Qual é a tributação? Mas chega alguém e diz, não sei, pode ser isso ou pode ser aquilo. Complica. E a gente tem muitas caixinhas e muitos nomes e muitas definições, assim, uma em cima da outra. Então, dependendo da atividade realizada, teria que ver o caso concreto, e o enquadramento mesmo é diferente em vista dessas classificações ambientais, das formas de pagar e da nomenclatura desse pagamento na lei. E aí, nas nossas discussões, nosso presidente Carlos até falou, os estrangeiros fazem como? Bom, já dando uma palhinha da próxima fala, da doutora Bruna, os estrangeiros estão muito preocupados com Pilar 1, Pilar 2, se esses pilares vão ser implementados ou não, tributação da economia digital, e na parte ambiental falam muito do carbono, que é a próxima fala da doutora Bruna. Agora, a questão do pagamento dos serviços, né?
eu, pelo menos, não vi ninguém falar muito e, muito menos, informar como é que isso está sendo feito nos tratados. Qual é, então, a proposta? É o Brasil ter um protagonismo. Voltando à contribuição que o direito tributário pode dar ao meio ambiente, que é a baixa carga fiscal, o Brasil, nesse caso específico do pagamento por serviços ambientais ou qualquer outro nome que possa ser dado a isso, né, ele não usar a tributação na fonte como ele tem o grande hábito de fazer. Ele pode falar que esses investimentos no nosso país, por sermos um país de cultura verde, que valoriza o meio ambiente, serem enquadrados nos tratados brasileiros no artigo 7º, e deixa o país de residência lá do estrangeiro decidir se vai tributar ou não o valor que essa empresa receber. E agora, para fechar com o tempo de sobra... Fechando agora com um tema muito conhecido e muito querido também do nosso homenageado ministro Fux, no âmbito da análise econômica do direito, o que diz a análise econômica do direito? Citação até do livro do ministro. Na prática, né? Porque aqui a gente importa com a questão prática, do lado público, privado, e a academia tem que trazer essas provocações mesmo. A importância das leis e das decisões judiciais está nos efeitos que elas causam em relação ao grupo que pretendem atingir ou no que não intencionalmente ela atinge, né? Quem sofre lá o dano ou não estando perto. E aqui, no caso, o que seria? Seria um investimento maior no meio ambiente no Brasil, seria uma maior segurança jurídica, uma menor litigiosidade, que são os temas aqui muito valorizados e muito falados no Congresso, e eu acredito que não perderia arrecadação, né? Porque é um serviço muito especializado, são serviços muito técnicos, e abriria uma nova forma aqui de investimento no país com tecnologias de ponta, tanto locais quanto internacionais. Estamos aqui com uma folguinha, então. Agradeço aí a todos e fico à disposição. Fazendo aqui o ajuste, porque, no meu caso, eu vou ter que ficar baixando aqui para poder falar. Como é? Eu acho que é melhor, senão eu vou ter que ficar aqui, ó. Problemas de altura. Bom. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, é uma alegria estar aqui e, efetivamente, essa é a primeira vez que eu vou palestrar aqui na ABDF como diretora da associação, que me deixa muito feliz, e é uma alegria estar aqui com todos os membros aqui do painel, e agradecer ao Carlos também pela preparação aqui do nosso painel, que foi super atencioso, e para que nós coordenássemos aqui todos os tempos. Como sobraram 3 minutos da Doris, pode ser que eu os utilize. A princípio, eu fui bastante alertada sobre a dificuldade da minha fala, justamente porque eu vou falar de 2 temas que são pouco ou quase nada conhecidos para nós, em termos de regulamentação no Brasil, né? Preço de transferência, nós passaremos a ter as novas regras aí mandatórias a partir de 2014, né, 2024, e mercado de carbono, nós ainda não temos nenhuma regulamentação específica, né? Nós não temos uma norma hoje que regulamente o mercado de carbono, seja na perspectiva de um mercado regulado, como os ETS, que nós falamos, que são os Emission Trading Systems, por exemplo, o European Trading System na Europa, que são os mercados de cap and trade. Nós também não temos um mercado voluntário regulado, não que ele precise de uma regulamentação efetiva, mas nós temos hoje no Brasil, e tem sido objeto de diversas palestras que eu tenho falado sobre o tema de carbono, nós temos hoje uma dificuldade muito grande quanto à natureza jurídica desses créditos de carbono, como que nós contabilizamos esses créditos de carbono, como que nós tributamos esses créditos de carbono. É uma receita bruta, é um ativo intangível, a venda é um ganho de capital,
eu vou tributar a receita operacional, se for uma empresa no lucro presumido, com margem de 8%, margem de 32%. Nós temos inúmeros debates e a gente tem encontrado aí diversas formas de endereçar os temas, enquanto nós ainda não temos uma regulamentação específica. E para isso também vai crédito de PIS/COFINS, se eu tenho despesas ou não dedutíveis para fins de imposto de renda. Mas, enfim, tudo isso que nós já falamos aí em outras palestras, devem estar gravadas, não é objeto da minha palestra aqui de hoje. Apesar do Carlos ter falado que é objeto da minha tese de doutorado, obviamente não vai dar para eu introduzir o tema como eu deveria, para poder aprofundá-lo da maneira necessária. Mas, então, o que eu pretendo trazer aqui, só para que as expectativas fiquem alinhadas, é trazer um pouquinho da visão do que é o mercado de carbono, só para entendermos como que todas essas ações que estão acontecendo ao redor do mundo podem gerar valor na cadeia das multinacionais e como essa geração de valor pode ou não vir a ser mensurada para fins de preço de transferência. Como eu falei, uma legislação é nova e esse é o debate atual já nos países da OCDE, nos países que adotam, que são membros da OCDE, ou que adotam as diretrizes, as guidelines para fins de preço de transferência. Nós, como talvez invariavelmente em vários temas, entramos nesse mecanismo, nesse sistema de preço de transferência com um pouquinho de atraso. Então, nós também vamos começar os debates que eles já passaram há 20, 30 anos atrás, e agora a gente já vai entrar num novo mundo em que o mercado de carbono é uma realidade e que, por isso, pode gerar ou não consequências que a gente já tem que estar antenados e saber como nós vamos discutir isso com o governo, inclusive, no que pode vir aí à frente. Então, quando a gente pensa em mercado de carbono, eu acho que é interessante para poder dar uma visão para todos do que a gente fala quando a gente pensa aqui por que o mercado de carbono pode gerar ou não valor numa cadeia de uma multinacional e por que nós podemos ter consequências para fins de preço de transferência. Efetivamente, as diretrizes ou as principais normas aí que tratam da regulamentação do carbono vêm desde 1992, é um tema bem antigo, desde a Convenção Quadro para mitigação de ações climáticas. E depois disso veio o Protocolo de Quioto, nós tivemos o Acordo de Paris, e depois a COP21, a gente teve já várias delimitações para implementar o artigo 6º. E por que tudo isso é importante? Os países passaram a fazer, estipular metas voluntárias de reduções de emissões para que não ultrapassasse aquele 1,5 graus a níveis, em termos de aquecimento da Terra, comparando-se a níveis pré-industriais. E por que tudo isso é importante? Para que os países pudessem chegar nessas metas, várias nações começaram a estabelecer o que nós chamamos de carbon pricing, seja via mercados de cap and trade, que são mercados regulados, que estabelecem um limite de emissão para cada setor. Então, se eu sou do setor de cimentos, se eu sou do setor de hidrogênio, setor de fertilizantes, eu tenho um cap do que eu posso emitir de carbono na minha cadeia produtiva. Esse limite, uma vez ultrapassado, eu tenho que comprar créditos no mercado, eu tenho que comprar o que a gente fala que são permissivos allowances de outras empresas que reduziram as suas emissões, para que eu possa compensar com aquilo que eu excedi, porque eu não respeitei aquele cap. Isso que nós chamamos é o mercado de cap and trade, que é o mercado regulado. O Brasil não tem isso regulado hoje, mas a União Europeia tem, e nós temos aí mais de 60 países já caminhando para a implementação de alguma ação de carbon pricing no mundo. Fora a parte do mercado regulado, nós temos também o que se chama dos carbon tax, que é a tributação direta sobre o carbono. E nós temos uma nova fase, que é para onde a União Europeia está indo, que se chama CBAM, que é Carbon Border Adjustment Mechanism. O CBAM ele vai tributar o carbono embarcado. Então, se o Brasil não tributa o carbono, a União Europeia vai tributar o produto brasileiro que possui emissões de carbono embarcada nele. Se nós exportamos minério de ferro, se nós exportamos papel e celulose, nós exportamos qualquer produto, você tem emissões ao longo da sua cadeia produtiva, isso vai ser mensurado e o importador europeu ele vai ser obrigado a registrar quanto que você emitiu de carbono naquela sua cadeia de produtos e vai ter que comprar vai ter que comprar os certificados, os CBAMs, para poder pagar por esse total desse carbono embarcado. Os CBAMs eles vão ter o valor equivalente ao que hoje é o valor do permissivo de emissão quando as empresas ultrapassam esse cap. Hoje, nesse ano, por exemplo, já chegou a superar 100 euros o valor de um allowance de carbono, que equivale a 1 tonelada de emissão. Então, só para dizer como isso pode fazer com que as multinacionais se reestruturem. Por quê?
eu não quero ultrapassar, né, do meu cap, e eu também não quero que isso onere meu produto. Então, eu vou tomar ações para que eu possa reduzir ou remover, né, carbono da atmosfera. Remoções são quando eu, por exemplo, vou planto florestas, eu tenho aí projetos de REDD+, e outros inúmeros, para que eu compense as emissões que eu realizei na minha cadeia. De certa forma, neutralizar. Eu também tenho ações em que eu vou lá e eu reduzo eu vou reduzir essas emissões efetivamente porque eu mudei meu processo produtivo. Então, eu realoco, por exemplo, descentralizo uma cadeia de... Por exemplo, eu tenho uma multinacional, eu tinha aí vários... Eu tinha um sistema logístico descentralizado e eu vou e reestruturo essa minha cadeia multinacional para que eu possa ter uma única empresa centralizando como eu vou direcionar essa parte dos transportes, qual é o combustível que vai ser utilizado, de forma a ter uma inteligência por trás disso e reduzir emissões. Ou eu posso ter a vertente contrária, né? Eu descentralizar para estar mais próximo do meu cliente consumidor, então eu gerar menos carbono. Enfim, eu não vou conseguir passar por toda a questão aqui, que já me faltam 7 minutos, estou contando que eu vou ter os 3 da Doris. É só para dizer que o negócio é complexo e a gente tem várias vertentes. Isso tudo na parte regulada, né? Na parte não regulada, que é o que a gente tem hoje no Brasil já, e nós temos diversas empresas atuando nesse mercado, no mercado voluntário, nós negociamos os créditos de carbono a partir de projetos de redução ou remoção. Então, a partir do momento que eu faço um projeto que eu reduzo a emissão de gases de efeito estufa, ou removo via, por exemplo, plantio de florestas, manejo sustentável, etc., eu vou lá e eu busco a certificação desses créditos de carbono e eu compenso esses créditos de carbono. Eu vendo no mercado voluntário para empresas que querem compensar esses créditos, seja porque elas passaram do cap em mecanismos que possibilitam essa compensação com o mercado regulado, seja porque a empresa tem uma meta net zero, né? A gente tem hoje diversas empresas que divulgam balanços, pegando aqui as palestras anteriores, que divulgam compromissos net zero. A gente precisa começar a mensurar o que é esse compromisso net zero, né? Quanto que a empresa de fato emite de carbono e quanto que ela compensa de carbono. Isso tudo torna-se uma obrigatoriedade e esse valor tem que ser demonstrado. Quando a gente pensa em tudo isso que o carbono acaba gerando, nós vamos ter aí diversas ações que podem levar à diferenciação na alocação de valor das multinacionais. Então, por exemplo, porque eu tenho regulamentação de carbono em um determinado país na União Europeia, eu posso jogar as minhas atividades mais poluentes para um outro país em que eu não tenho um cap. Efetivamente, eu não tenho que pagar por essas emissões de carbono. Quando eu faço essa reestruturação na minha cadeia, será que eu estou gerando valor na minha cadeia? Será que eu deveria, de certa forma, remunerar esse outro país ou alocar um lucro proporcional porque eu estou jogando atividades mais poluentes para aquele outro país? Será que eu tenho uma mudança de gestão ou uma mudança nas decisões, funções de decisão que nós falamos para fins de preço de transferência e, com isso, eu reestruturo a minha cadeia de valor? Por que tudo isso é importante? Como o mercado de carbono ele gera todas essas obrigações, seja porque eu tenho mercado regulado, seja porque eu tenho metas net zero, seja porque eu quero ter uma cadeia mais sustentável, eu acabo tendo diferenças em como hoje as decisões são tomadas e as estratégias de negócio são feitas pelas empresas multinacionais. Então, o que acontece? Quando eu olho o TP como ele vai ser a partir de 2024, para aquelas que já querem adotar a partir de 2023, ou olhando o resto do mundo, o que nós temos que ponderar? Nós temos que sempre analisar pelo arm's length, o que é o princípio, né, o qual se fundamenta o sistema de preço de transferência de acordo com as diretrizes da OCDE. Eu tenho que analisar como que esta operação seria precificada se eu comparasse com um terceiro em situações equivalentes, né, que tivessem características equivalentes ao meu negócio. Para eu fazer essa análise, eu tenho que olhar como que eu gero valor na cadeia. E eu tenho que olhar como as decisões para aquela minha estrutura multinacional foram tomadas. Quem controla essas decisões? Por que as decisões são tomadas? É o que quando a gente fala de substância factual, é por que, como e de que forma isso é implementado. Tudo isso importa para fins de alocar preço na cadeia multinacional. Nós estamos indo para um sistema completamente subjetivo, né, em que eu tenho que analisar e precificar cada transação, mas não é só a transação que importa para eu precificar e alocar lucro. Eu tenho que olhar a cadeia inteira da multinacional e como o valor é criado dentro daquela estrutura, como o valor é criado dentro daquela cadeia de suprimentos. Quando eu penso em tudo isso, a gente tem que avaliar o que se chama de características economicamente relevantes, para poder dizer como que eu desenho, entendo essa cadeia de valor e o que é importante para fins de alocar lucro.
Por exemplo, quem toma decisões dentro do grupo, quem assume os riscos, né? Quem performa determinadas funções que geram mais valor perante outras funções que são exercidas por outras empresas, né? Com a parte, por exemplo, com a parte relacionada com quem você transaciona, ou outras empresas. Todas essas circunstâncias são ponderadas para fins de dizer quanto lucro deve ficar no Brasil, quanto lucro vai ficar em outro país. E, efetivamente, quando a gente olha o que a gente tem hoje na nossa norma para vir, e que está alinhada às diretrizes da OCDE, nós temos ali a análise de fatores econômicos que são visíveis. As externalidades, que são as externalidades de carbono, elas não estão claramente definidas nas guidelines. Nós não temos hoje a mensuração dessas decisões, desse racional estratégico para fins de emissões, de redução de emissões de gases de efeito estufa, dentro das análises de preço de transferência. Mas será que é isso mesmo? Ou a questão da sustentabilidade, no momento em que nós estamos hoje, né, de evolução e de desenvolvimento, com as restrições todas que já vieram e virão em muito mais força, será que sustentabilidade não passa a ser uma característica economicamente relevante? Será que ela não está implícita na minha análise funcional? Quando eu determino quais funções vão ser exercidas por cada uma das partes relacionadas numa transação, quais são os riscos e as funções que eu vou assumir, eu não tenho que considerar fatores de sustentabilidade? Como que eu vou comparar a minha operação intercompany com uma operação de terceiro, se um terceiro ele vai olhar qual é o valor para o mercado de eu ter ou não ações sustentáveis, de eu ter ou não metas net zero, de eu ter ou não um valor agregado à minha marca. Tem empresas que possuem um valor adicionado à marca muito relevante por conta de ações de sustentabilidade. Será que isso não tem que ser precificado quando eu aloco o lucro intercompany? Será que precificar as ações de descarbonização, e a gente pode pegar diversos outros pontos do ESG, será que quando eu faço isso, ou se eu alocar lucro de acordo com as regras de preço de transferência, considerando essa geração de valor, será que este não é exatamente o instrumento que a gente precisa para induzir o comportamento sustentável? São esses pontos que eu acho que a gente tem que refletir, e o mundo tem que refletir, e a gente tem que pensar se isso não tem que ser inserido nas diretrizes. Né? Isso virá, não tem como. Eu digo que a economia digital foi a revolução até então. O carbono pode ter demorado um tempo, mas será a nova economia, não tem como. Não, ou a gente reduz as emissões, ou não vai ter... E aí eu coloco aqui um ponto, né? Quando a gente analisa preço de transferência, de acordo com as novas regras, né, alinhadas às diretrizes da OCDE, nós temos que analisar o racional comercial para eu realizar aquela operação. E nisso entra se aquela opção era realmente uma opção disponível. Se aquela opção era uma opção comercialmente racional, que sustenta aquela operação ser reconhecida para fins de preço de transferência. Será que no racional comercial eu não devo considerar o racional sustentável? Porque pode ser que eu tome uma decisão de implementar alguma operação intercompany que traga prejuízo num primeiro momento. Ou que traga uma diferente alocação de valor que leve mais tempo para recuperar, por conta de um racional sustentável. Só que será que esse racional sustentável, no final, ele também não é um racional comercial? Todos esses pontos são pontos de ponderação que hoje não têm resposta e estão sendo debatidos, de certa forma, ainda embrionária, mas por isso que nós vamos fazer uma tese sobre o tema. E aí a questão também, a gente tem que analisar, mesmo na nossa legislação presente, até a Receita, por exemplo, poderia questionar isso, e aqui depende muito de uma relação entre o fisco e o contribuinte também. Quando eu penso em sustentabilidade e as reestruturações que eu posso fazer na cadeia, isso também não gera uma sinergia diferente no grupo? Estas sinergias não são características economicamente relevantes que eu também deveria considerar? Isso já está na norma. O que não está na norma é a subjetividade vinculada às ações de descarbonização e sustentabilidade. Então, a pergunta principal e a mensagem que eu queria passar, porque eu sei que a gente não vai conseguir passar tudo aqui, e também não vou conseguir passar os exemplos todos, mas eu sei que meu tempo está esgotado, mas eu estou usando o tempo da Doris. A gente combinou isso antes. O que eu queria passar para vocês é que todos esses impactos em como se gera valor, se eu vou ter ou não uma reestruturação direcionada por ações ESG,
Tudo isso deve ser ponderado para fins de preço de transferência e alocação de lucro, porque isso também está no racional de comparar e utilizar o princípio do arm's length. Isso está no racional de uma análise de comparabilidade. Então, como eu faço uma comparação ao mercado se eu não considero fatores de externalidades que hoje são fatores super relevantes no mercado como um todo? E aí aqui eu trago diversos exemplos, não vai dar para a gente passar por todos, mas nós temos reestruturações por conta de descarbonização, por criar tradings, carbon tradings, que a gente fala, tanto posso ter empresas prestando serviços para centralizar essas negociações de crédito de carbono, como eu posso ter empresas efetivamente trabalhando para que eu possa ter eficiência nesses cap and trades, nesses mercados. Então, ao invés, eu trabalho para que eu faça compra e venda de crédito de carbono efetivamente para diminuir minhas obrigações, a depender das restrições que eu tenho em cada país. Isso pode ser uma operação intercompany. Eu tenho reestruturações de negócios, então eu tenho uma cadeia super centralizada e eu descentralizo a minha estrutura logística para que eu possa reduzir minhas emissões de gás de efeito estufa. Ou eu posso ter o contrário, eu posso verticalizar mais a minha cadeia, dependendo das minhas análises. Isso vai mudar como eu aloco o valor na cadeia. Acho que pontos importantes também são custos ambientais. Custa para eu cumprir com essas regulamentações? Custa para eu investir em projetos de carbono? Quando eu faço esses investimentos, quem tem que arcar com esse custo? Para onde eu aloco esse valor? Isto é preço de transferência, porque isso impacta a cadeia toda. Como eu disse, se eu tenho ações de sustentabilidade, isso aumenta o valor da minha marca. Será que esse valor adicional na marca, por aquelas empresas que geraram essa ação de descarbonização na cadeia da multinacional, não deveriam ser remunerados? Quem paga por esse intangível? Eu tenho um intangível que foi criado por conta disso? Então, são N ponderações que nós podemos ter e todas elas aplicáveis, fora outras questões que eu coloco aqui, por exemplo, os Estados Unidos já hoje trabalha com a hipótese de compra e venda de allowance ser tratada como commodity. Se for commodity, nós vamos aplicar preço de cotação? Como é que vai ser essa análise? Também vai depender de qual a interpretação no Brasil. Nós não temos ainda mercado regulado, ele vai vir alguma hora. Então, a gente tem que pensar nisso também. E acho que só por fim, acho que eu queria colocar um ponto também, que nós temos uma outra questão, que é precificar o carbono interno. Quando eu falo desse carbono embarcado, que a União Europeia vai cobrar o valor sobre o carbono que você efetivamente teve aí, todas as emissões que você teve de gases de efeito estufa ao longo da sua cadeia, e o importador na Europa vai pagar por esse carbono embarcado, será que as empresas não deveriam começar a ter uma precificação interna de carbono e eu vou remunerar como se eu fosse indenizar países em que tem maiores emissões de carbono, ou eu vou alocar mais lucro em países que têm menores geração de carbono? Eu posso incentivar de uma forma ou de outra. Isso chama Internal Carbon Pricing. Nós já temos empresas fazendo isso. Isso é importante, porque muda completamente o racional de negócio. Se eu tenho que pagar um FII a depender da emissão de carbono da empresa, vamos supor que duas empresas de contract manufacture, são duas empresas que manufaturam, risco limitado para fins de TP, ambas custam $50 para produzir determinado produto. Se uma tem um internal pricing de carbono, porque ela emite menos carbono de 5 e a outra de 15, se eu precifico isso na minha operação, eu acabo induzindo comportamento, porque eu acabo alocando mais ou menos lucro a depender de quanto tem de carbono embarcado. E, com isso, eu posso tomar outras decisões. Então, assim, já passei do meu tempo faz tempo, mas o tema é interessante, e eu usei todo o tempo da Doris e mais. Então, eu agradeço, pessoal, deixando todo mundo com dúvidas, porque a gente não tem resposta ainda. Já, obrigada. Bom. Boa tarde a todos e a todas. Quero, enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, no Congresso da BDF. Faço na pessoa do querido Carlos Adolfo, né? Eu acho que não teria melhor diretor da BDF para presidir esse painel, como o Carlos Adolfo, que é um polímata, né? Tem muitos saberes e o painel nos leva a isso, né? A abrir a caixinha, sair do nosso metro quadrado do direito tributário e buscar outros conhecimentos, porque quando falamos de tributação e ESG, estamos no âmbito da extrafiscalidade. E a extrafiscalidade, na sua origem, é multidisciplinar, é interdisciplinar. Então, nós precisamos buscar, e as palestras anteriores, né, da Daniele, do Adler, da Doris, que nos, né, deu essa folga de tempo, hein, Doris? Poxa, a Bruna estava com esperança de que ia sobrar um tempinho aqui.
Mas a Bruna trouxe que contribuiu muito, porque eu vou falar um pouquinho de crédito de carbono. Ela deu aqui uma aula, assim, uma tese, né, de doutorado em a nutshell, né, numa casca de nós. Incrível. Então, o que facilita, mas ao mesmo tempo torna mais difícil a tarefa de falar sobre esse tema. Mas eu, antes de falar propriamente, aí, tem 3 partes, vou tentar dividir os meus 14 minutos, né, nessas 3 partes. Primeiro, contextualizando um pouquinho, né, onde é que a gente está ao falar de incentivos tributários para levar a meio ambiente, melhoras no ambiente, responsabilidade social e a transparência, né, que é transversal a tudo isso. E a gente tem que falar um pouco dessa mudança de paradigmas. Né? Eu acho que é muito importante contextualizar nessa primeira parte falando disso. Depois eu falo dos 2 cases, do ISSQN neutro, que é uma já lei no município do Rio de Janeiro, né, para incentivar o mercado voluntário de crédito de carbono, e sobre o IPTU verde, fazendo um mapinha das cidades brasileiras, das capitais pelo menos, que vem implementando incentivos chamados IPTU verde. Bom, então eu queria, em primeiro lugar, falar aqui desse tema da eficácia, porque todo mundo, e a gente, no livro Texto Direito Tributário, a gente acha que um incentivo, a desoneração, a mudança ou a redução de carga, ou a simplificação de obrigações fiscais, muitas vezes é decisiva para não só coibir condutas, mas para estimular condutas. E nem sempre é assim. Hoje nós temos uma mudança de paradigma, não só no setor privado, mas também no setor público, que eu quero abordar. E a falta no Brasil, a nossa Constituição fala, né, para que o Senado Federal avalie os incentivos fiscais. Alguém avalia? A gente não mede nada no Brasil, né? É um país sem diagnóstico. A gente tem muitas ideias, mas poucos diagnósticos. E falar, não vou ter tempo de falar das políticas locais, mas enfim, porque eu já estou com 12 minutos. Então, vamos lá. Primeiro, desfazer um pouco esse mito, né, de que sempre o incentivo fiscal gera uma mudança na economia ou mesmo na sociedade. Então, tem uma literatura aqui, eu vou deixar o slide para vocês. A gente tem que olhar um pouquinho diferente sobre isso, né? Muitas vezes é decisivo, realmente é a razão de uma empresa se instalar num outro estado, né, que fomenta a guerra fiscal, ou para mudar um tipo de política econômica, né, de estrutura empresarial, societária, enfim. Mas nem sempre isso se verifica, sobretudo em mudanças estruturais. Fala-se muito agora na reforma tributária que o Brasil vai crescer 10%, 20%. A literatura econômica não garante isso. Isso aí, o grande mentor desse tipo de afirmação se chama Chutágoras. Não dá para dizer. O outro ponto é essa mudança que nós tínhamos, né, daquela ideia, né, teoria egológica, né, e o direito tributário está muito perto do direito penal, da sanção, né, a norma tem que ter sanção para você realmente fazer com que as condutas sejam observadas na sociedade de uma maneira geral. Depois veio-se pela linha do incentivo, do fomento, no direito administrativo, nós estudamos lá, né, o fomento público, o fomento cultural, social, econômico, etc. Isso mudou bastante nos últimos anos. Né? Nós que tínhamos aí, por exemplo, a ideia de planificação lá soviética, plano quinquenal, a gente ainda tem um pouco desses traços na nossa Constituição, né? Plano plurianual. Mas isso vem sendo abandonado. As empresas hoje não usam. Quem faz business plan? Ninguém mais. Né? Mudou-se radicalmente. As escolas de business do mundo inteiro usam aquela frase lá do Mike Tyson. Ela está gravada em todas as escolas de business do Brasil e, sobretudo, do exterior. Todos os adversários tinham um plano para me vencer. Esse plano ia para o lixo quando eles tomavam o primeiro soco na boca. E a realidade, a economia, o mercado, a sociedade, dá todo dia soco na boca. Né? E nós demoramos 10 anos para dizer, e para constatar ainda que de maneira precária, que não deu certo. Que aquele incentivo, que aquela norma não levou a lugar nenhum. Então, essa demora fez com que as empresas passassem a adotar o quê? Não só as startups, o One-Page Business Plan. Você tem que ter o canvazinho lá, não só lá no departamento, mas no conselho de administração, na diretoria, para você visualizar e alterá-la com os post-its imediatamente, o que o mercado está dizendo para você. O Lean, né? Você está encostado, próximo ao mercado, essa responsividade é fundamental para mudar esse paradigma da eficácia. Então, nós temos hoje uma nova realidade do decision making, do design thinking, que está entrando também no setor público, principalmente em relação aos, se chama hoje de nudges, os cutucões, os empurrões. Tem gente que diz até cotovelada, mas enfim, para você mudar condutas. Isso vai desde a mosquinha pintada no mictório, lá o case conhecido do aeroporto de Amsterdã, que reduziu em 80% o xixi fora do mictório, só porque o homem é bobo, né?
Eu sei que tem depois o Win, estou vendo várias mulheres aqui, né? A Fernanda Paris, a Mariana Coutinho, a Michele, enfim, a Zabeta. Botaram uma mosquinha pintada lá, o pessoal parou de fazer xixi fora do mictório. Isso é um nudge. Até o case aqui tributário do Rio de Janeiro, em que nós temos aí um incentivo para pagamento do IPTU em cota única, já foi de 10%, baixou para 7%, mas tínhamos lá um percentual de 20%, 18% de recolhimento antecipado do IPTU. De repente, isso começou a cair. Hoje, a Prefeitura tem na Fundação João Goulart uma equipe de nudges, né, tentando entender a economia comportamental, enfim, psicologia aplicada à comunicação e à parte de tributação. O que eles fizeram? Eles perceberam, primeiro, que a letra, o número lá do desconto de 7%, era pequeno e estava em vermelho. Bom, vermelho é dívida, é negativo. Eles fizeram, alteraram, botaram uma letra, um número maior e botaram em azul. E aí o recolhimento em cota única voltou a crescer. Não precisou aumentar o incentivo fiscal, o incentivo tributário ou o percentual de desconto. Vejam como os nudges começam a mudar isso que se considera hoje como arquitetura de escolhas. Na hora de se pensar um incentivo fiscal, sobretudo na área de ESG, que é uma área muito nova, com muitas possibilidades, nós temos que ampliar, sair dessa caixinha e tentar entender essa arquitetura de escolhas, aquilo que realmente vai mudar a conduta. Sustentabilidade, vamos descarbonizar, mitigar emissões. Qual é o ponto ruim? Né? É o mercado de indulgências, a gente falava no almoço, né? Falei, olha, o problema é o mercado de indulgências. Você continua pecador, poluindo, mas vai lá no final do mês, compre uma indulgência, um crédito de carbono de alguém que despolui ou que polui menos, e pronto, você está salvo com o seu lugar no céu. Então, nós temos que mudar um pouco essa visão. Então, eu já passei mais do que eu deveria do meu tempo falando de nudges. Eu quero falar agora, enfim, não vou falar de imposto seletivo, que é um grande problema aí da reforma tributária, PEC 45A, mas tributação e ESG. Então, a gente tem hoje o quê? Políticas locais, competição entre cidades, a gente tem que enxergar a importância das cidades nessa rede global de atração de empresas, de atividades econômicas, de qualidade de vida, né? E aí eu quero falar já do nosso primeiro incentivo, nós construímos aí ao longo dos últimos 2 anos, um incentivo na cidade do Rio de Janeiro para atrair o mercado voluntário de crédito de carbono, toda a cadeia, não só os traders, não só as plataformas, já atraímos uma, que é a plataforma de Singapura, Air Carbon, já fez alguns primeiros leilões aqui de crédito de carbono, mas nós pensamos que o incentivo tributário era importante para esse primeiro pilar, né? É o pilar mercado. Nós estruturamos com 3 pilares, porque hoje está tudo na nuvem. Você não precisa estar com uma bolsa física, né? Aquela compra e venda de ações em bolsa, isso é quase que folclórico hoje. As plataformas elas estão estabelecidas em qualquer lugar do planeta. Mas como atrair esse mercado para cá? Então, a gente pensou em outros incentivos, que são os outros pilares, o educacional e o de comunicação, que eu vou especificar um pouquinho mais na frente, né? Esses 3 pilares. O primeiro, né, falando do incentivo tributário, que é o nosso tema aqui da BDF, a lei municipal foi aprovada agora, criando um ISSQN chamado neutro, com 2 incentivos, redução para a alíquota mínima do ISS de 2% para toda a cadeia, desde aquele que gera o crédito, certifica, audita, até quem vende, desde que esteja estabelecido na cidade. Então, é uma primeira ancoragem importante. Depois, um crédito para quem é prestador de serviço e recolhe ISS na cidade, bancos, seguradoras, enfim, setor de saúde, todos os de construção civil, todos os setores que pagam ISS vão poder ter um incentivo e o valor alocado para o ano que vem foi de 60 milhões. É um primeiro start, uma ignição nesse mercado para que as pessoas comprem, deduzindo do ISS devido, créditos de carbono desde que comercializados por empresas estabelecidas na cidade. Só que nós percebemos que isso talvez não fosse suficiente. Desenvolvemos, né, aí o ISS, que eu nem estou explicando um pouquinho aí o incentivo na cadeia, nós precisaríamos não só disso, precisaríamos também fazer aí o pilar academia. Então, o Centro de Energia e Finanças do Amanhã já está definido, vai ser criado ali no antigo prédio do Automóvel Clube do Brasil, na Lapa, né, passeio público, em que nós vamos trazer um hub de universidades, pesquisadores da C40 que estavam aqui dispersos no Rio de Janeiro, criar um comitê para auxiliar nas questões da certificação, na evolução da certificação, criando um selo chamado Rio Standard, que aí sim vai ser um condicionante para a fruição concreta do incentivo fiscal. Então, trazer, né, alugar esse salão de festas para que todo mundo possa dançar juntos. Está todo mundo separado aí, cada um ouvindo o seu radinho, né, o seu fone separado, e a gente tem esse saber aqui acadêmico na cidade, que qualifica a cidade e reforça a história que nós temos para contar, não só a Eco 92. Né? Nós
vou falar depois do reflorestamento, o Rio de Janeiro plantou nos últimos 35 anos 10 milhões de mudas de mata nativa na cidade. Nós reflorestamos boa parte da Floresta da Tijuca e principalmente o maciço da Pedra Branca, né, que vai o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Municipal do Grumari, que são áreas muito importantes para a cidade. Então, a gente conta essa história e reforça com esse pilar acadêmico e de comunicação. Então, isso que eu falei há pouco, né, dessa história que o Rio de Janeiro tem para contar, ajuda a qualificar a empresa que quer comprar crédito de carbono. Você comprou onde? Eu comprei no Rio, com o selo Rio Standard. Então, esse foi o incentivo que nós trouxemos para incentivar esse mercado, que ainda é um mercado de informação, com muitas dúvidas, com muitas questões, que a gente quer trazer essa inteligência e temos trabalhado aí nos últimos 2 anos por isso. Por fim, sem abusar do tempo, não tenho o tempo da Doris, o IPTU Verde. O IPTU Verde também, algumas cidades vêm desenvolvendo iniciativas. A mais tradicional é cobertura florestal. Mas, mais uma vez, voltando para aquela mudança conceitual, metodológica e de mensuração. Será que esse incentivo, de fato, manteve áreas com cobertura florestal nas cidades, principalmente nas áreas de expansão urbana? Infelizmente, não. É importante, mas não é suficiente, né? Temos agora novidades, que são, por exemplo, a captação de água da chuva, a energia solar, estímulo à refrigeração eficiente, os selos verdes. Nós temos 5 tipos de certificação verde para a construção civil no Brasil, não dá para a gente falar disso, o tempo está acabando. E aqui tem um mapinha mostrando, olha, quem tem ali, enfim, pelo menos algumas capitais, e eu destaco 2 que estão bem pioneiras, interessantes, são Porto Velho e Salvador. Né? Porto Velho surpreende, tem IPTU progressivo e tem incentivos verdes no IPTU também, para a energia solar e captação da água da chuva, por exemplo. Mas, enfim, para encerrar aqui o meu painel, e dar tempo, inclusive, para perguntas, olha só, vou deixar um bônus de perguntas. Aqui o Rio de Janeiro, voltando ao tema lá do reflorestamento, ou da manutenção de áreas verdes nas cidades, na cidade do Rio. O mutirão foi fundamental, né, envolveu comunidade, responsabilidade social, e a gente recuperou boa parte da cobertura de matas nativas, o que é uma recuperação não só da vegetação, da fauna, da flora, mas da fauna também, porque ela vem junto. Então, nós temos aí essa interação, essa amplitude, né, da compreensão da metodologia, dos conceitos e da necessidade de mensuração para que, de fato, os incentivos tributários aplicados aí a meio ambiente, a responsabilidade social, com transparência, sejam, de fato, avaliados e reavaliados. Então, nós precisamos, eu acho que, mudar, né, a mentalidade, é mais um giro cultural que precisamos ter, aplicado à área tributária, para que, de fato, o ISG possa ser desenvolvido. O Brasil tem um potencial incrível, né? É a Arábia Saudita do crédito de carbono. Se nós soubermos, né, de maneira crível, confiável, e com boa comunicação vender isso, eu acho que a gente, né, tem um novo ambiente econômico a ser explorado, e a cidade do Rio de Janeiro pretende exercer esse protagonismo com esse tipo de incentivo que nós temos desenvolvido. Eu agradeço muito aqui a atenção de todos. Acho que cumpri meu tempo. Fico à disposição para pergunta. Muito bem. Eu agradeço a todos. Como vocês viram, esse time aqui é muito consciente de tempo. Porque, tem que ser. Porque, no final das contas, vocês têm que entender que nós aqui estamos numa corrida de revezamento, né? A gente precisa entregar o bastão para o próximo a tempo, para que vocês tenham a melhor experiência possível. Então, por conta disso, melhor experiência possível, eu, apesar da gente ainda ter 23 segundos, eu vou oferecer uma outra alternativa. Eu acho muito importante o público ter a oportunidade de fazer perguntas para nós. Mas, como eu quero entregar o meu bastão o mais rápido possível para o próximo painel, que é o painel da WIN, que eu recomendo que todo mundo participe, que é um painel novo e super interessante que a Dani montou para nós, eu sugeri que vocês fizessem o seguinte: quem tiver pergunta para fazer, queimando, curiosidade, escreva a pergunta, entregue à organização do evento, que eu tenho certeza que o meu painel vai ter o maior prazer poder responder vocês assim que eles receberem. Ok? Estamos combinados? Muito obrigado, foi um prazer e aproveitem o congresso. Um abraço.